Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do MDS Cast. Meu nome é Thalita, sou enfermeira e faço parte da equipe de gestão de saúde na MDS. Hoje reunimos 2 médicos para abordar a importância na realização de exames diagnósticos a doenças que acometem homens e mulheres. Temos a honra de contar com a presença de nossos convidados, Dr. Alex Meller, urologista, e doutora Roberta Adams, com especialidade em mastologia. Olá, doutora. Olá, Thalita, tudo bom? Tudo bem. Desde já agradeço esse convite para falarmos, relembrarmos, afirmarmos a importância do diagnóstico precoce do câncer e nesses meses coloridos, câncer de mama e câncer de próstata. Oi pessoal, queria agradecer muito o convite da MDS, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês e a gente, nesse mês que está chegando de novembro, a gente conscientizar os homens sobre o câncer de próstata é um assunto de muita relevância. Então eu fico feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência e tentando ensinar um pouco os homens que vão ter o acesso a esse podcast. Nós agradecemos a presença de vocês e, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de mama e de próstata são os tipos com maiores incidência aqui no Brasil, ficando atrás somente do câncer de pele. Trazendo esse tema, tão importante para a nossa discussão, doutora Roberta, quais são os exames indicados para as mulheres e a partir de qual idade? Bom, para o câncer de mama não tem opção, é um único exame indicado, É a mamografia, o ultrassom que todo mundo quer fazer, que não dói isso e aquilo, ele é um complemento, quando necessário, da mamografia, mas o exame é a mamografia. Idade ainda há um pouco de controvérsia aqui no Brasil. A Organização Mundial de Saúde, o SUS, o INCA, eles aconselham a partir dos 50 anos de idade, mas a Sociedade Brasileira de Mastologia tem aconselhado a partir dos 45 anos de idade, porque tem visto que as mulheres brasileiras têm o câncer de mama um pouco mais cedo do que as mulheres americanas. E ainda falando em relação ao exame, o autoexame ele é realmente indicado? Porque já ouvi que algumas pessoas falam que funciona, algumas falam que não. Ele é efetivo? Ele dá para você ter alguma noção de diagnóstico a partir do autoexame? Então, o autoexame foi muito indicado antigamente, inclusive quando as mamografias ainda não eram com a qualidade que a gente tem hoje. Ele não caiu por terra, o autoexame é importante, principalmente aqui no Brasil, onde existem ainda regiões bastante remotas, onde o acesso à mamografia é difícil. Mas ele não tem mais aquele conceito de um diagnóstico precoce como se tinha antigamente, Então, precisa fazer? Todo mês. Afinal de contas, se você palpar alguma coisa ali, você não está comendo bola, Tem que aí, achou qualquer coisa diferente na mama, tem que procurar o médico. Mas ele não tem mais o conceito de diagnóstico precoce. É importante, a mulher conhecer o corpo, Porque quando ela acha alguma coisa diferente, ela já sabe que, aquilo ali não estava aqui, então... Por isso que a gente fala exatamente isso, que tem que ser todo mês, Todo mês, porque todo mês vai aparecer de um mês para o outro um câncer de mama, um nódulo. Não vai. Mas todo mês você vai conhecendo o seu corpo, você vai conhecendo a sua mama, e aí qualquer alteração você já vai ficar alerta. E nada melhor do que a gente para saber se tem uma alteração ou não. Sim. E, doutor Alex, em relação aos homens, quais são os exames mais indicados e a partir de qual idade? Então, no caso masculino, o que a gente costuma indicar é você sempre fazer um check-up com o urologista, que compreende basicamente fazer o exame de toque retal e fazer o exame de PSA. O exame de PSA é um exame sanguíneo, fácil de coletar, e ele representa bem a saúde da próstata. Ele vai dizer para a gente o que está acontecendo ali. A orientação tanto da sociedade brasileira quanto a americana e a europeia é que a gente comece o exame anualmente a partir dos 50 anos. Existem controvérsias também como em mama, mas a ideia é começar aos 50 anos para a população em geral. E 5 anos antes, isto é, aos 45, se você for afrodescendente ou se você tiver algum antecedente familiar de câncer de próstata. Então, esses seria uma categoria especial aí de homens que precisam começar o check-up 5 anos antes.
Doutores, sabemos que o cânceres não possui uma única causa. Quais são os fatores de risco para essas patologias e como prevenir? Bom, para o câncer de mama, na verdade, prevenção, a gente usa o nome meio equivocado, né? A gente fala Outubro Rosa é o mês da prevenção. Na verdade, é o mês do diagnóstico precoce. Prevenção para o câncer de mama, na verdade, são hábitos de vida saudável. Isso não significa que eu não vou ter. Eu tento diminuir o meu risco, né? Então, na mulher, principalmente, obesidade. Obesidade é um fator bastante importante relacionado ao risco elevado de câncer de mama. O uso de bebida alcoólica diariamente. Também não precisa assim... eu não sou etilista, não adianta. O uso contínuo de bebida alcoólica aumenta o risco de câncer de mama. A exposição prolongada ao estrógeno, né? E o que é isso? É quando a mulher menstrua muito cedo e entra na menopausa muito tarde. Então, ela tem um período de vida muito grande em exposição ao hormônio estrogênio. E as complementações hormonais, sejam elas de anticoncepcional, sejam elas de terapia de reposição hormonal, também são mulheres aí que passam a ter um risco de câncer de mama elevado. Existem 1000 outros fatores, mas esses são os principais. E falando da genética, que todo mundo fala, minha tia-avó teve câncer de mama. A sua tia-avó está super longe. São apenas 10% das mulheres que têm o câncer de mama relacionado, sim, a uma alteração genética. Doutora, falando em relação à reposição hormonal, sabemos que muitas mulheres, quando elas entram na menopausa, é indicado fazer essa reposição hormonal. Então, você acabou de falar que a reposição hormonal pode ser um indício para a mulher vir a ter um risco. Perfeito. E como, em relação a isso, é indicado, não é indicado? É de mulher para mulher? Vai depender do que o médico daquela pessoa, daquela mulher vai falar? Como que... Então, é indicado em casos especiais. Há um tempo atrás, há 15, 20 anos atrás, e mais ainda, se tinha o conceito de fazer aí a terapia de reposição hormonal. Entrou na menopausa, toda mulher vai fazer reposição hormonal. E hoje esse conceito mudou. Só vai fazer reposição hormonal aquelas mulheres em que os malefícios da menopausa sobrepõem o risco de um câncer de mama. Então, quando você tem uma osteoporose muito importante, com risco de fratura, ou quando você tem os sintomas, né, dos fogachos e friachos, que se chamam, que são os calores e os frios da menopausa muito intensos, que pioram muito a qualidade de vida da mulher, aí sim, nesse caso, individualmente vai estudar quem vai fazer reposição hormonal e quem não vai. E o senhor, doutor, em relação aos homens, existe alguma causa específica, algum fator específico? Então, o câncer de próstata ele é essencialmente genético, né? Ele, na verdade, diferentemente do de mama, a maior parte dos casos eles têm influência genética. Geralmente são mutações adquiridas ou hereditárias, quer dizer, coisas que acontecem ou ao longo da vida ou que você já herda de família. A gente percebe que quanto mais cedo o câncer aparece, quase sempre são os pacientes que têm maior influência genética, então pacientes que já vêm com pais ou avós, sempre da linhagem paterna, a linhagem materna não importa, sempre diagnosticados precocemente. Então, você tem um pai que foi diagnosticado com câncer de próstata aos, 58, se preocupe porque você tem chance de ter um câncer de próstata mais cedo. Fatores de risco, isso já foi muito estudado, alguns de prevenção também, né? A gente usava selênio, licopeno, tomate, isso virou uma febre. Tudo foi caindo por terra ao longo do tempo, com trabalhos grandes. Hoje o que a gente sabe é que o que diminui o risco de você ter um câncer de próstata grave é manter o seu colesterol controlado, que acaba caindo em combater obesidade, combater maus hábitos, quer dizer, acaba caindo nesse conceito geral de boa saúde. Mas o colesterol é um dos poucos fatores que apareceu relacionado a uma maior gravidade do câncer. Isso não significa que o câncer vai aparecer porque você tem alto colesterol. Significa que se você tem a genética para isso e você tem alto colesterol, talvez o seu câncer evolua pior. Como também acontece em quem é tabagista, como também acontece em quem é etilista. Quer dizer, a ideia é que a saúde geral da pessoa vai influenciar na evolução do câncer para ele ser mais ou menos grave. Hoje a gente já tem alguns painéis genéticos para tentar identificar os cânceres que têm maior ou menor risco, mas o fato é que o câncer de próstata ele é meio multifacetado. Às vezes você
vai ter um câncer de próstata que se comporta de uma forma muito boazinha, muito indolente, muitas vezes nem precisa tratar, alguns casos, e vai ter outros cânceres que são muito agressivos, que mesmo você fazendo todos os tratamentos, o paciente tem uma expectativa de vida ruim, né? Mas basicamente, a gente não é que, como bem a doutora Roberta falou, a gente não é que de uma certa forma previne o câncer de próstata, a gente diagnostica precocemente, e para isso o Novembro Azul é realmente importante, porque assim, quanto mais precoce, maior a chance de você ter cura desse câncer com o tratamento adequado, né? E quais são os sinais e sintomas de uma suspeita de câncer de mama e de próstata? Tem alguma coisa assim, algum sinal? Quando tem sinal, a gente já não considera um tumor tão precoce. E quais são os sinais que todas as mulheres, e os homens também, porque o homem também tem câncer de mama? Não é frequente, mas 1% dos homens podem ter câncer de mama. Geralmente são cânceres ligados à obesidade e à genética. Mas voltando ao assunto dos sinais. Então, o que tem que procurar? Quando vai fazer o autoexame, você tem que procurar alguma tumoração, alguma nodulação na mama, esse é o que todo mundo sabe. Mas não só isso, inversão de mamilo. Então eu tinha um mamilo que ele era para fora e ele ficou para dentro. Procurar um mastologista. Se o seu mamilo sempre foi para dentro, sem problema nenhum. Mas se ele era um mamilo normal e passou a inverter, procurar um mastologista. Durante a expressão da mama, a gente faz a expressão de leve, gente. Não é para torcer o mamilo, é só para fazer uma expressãozinha leve. A mama ela pode sair, mesmo quando você não está amamentando, várias secreções de cores diferentes. E aí a gente brinca que quando as secreções são coloridas, você pode ficar tranquilo. Lógico, eu procuro o mastologista, o ginecologista, mas quando sai secreção esverdeada, amarronzada, amarelada, sem problema. Geralmente não é uma doença maligna. Agora, quando sai sangue, o risco de ser maligno é pequeno, mas já é mais importante. E quando sai uma secreção límpida como água, aí sim, fica bastante atento e procurar um mastologista ou ginecologista, porque é um risco aí aumentado de ser aí, inclusive um tumor aí numa fase mais inicial. E outra coisa é a pele. Quando a pele começa a enrugar, a pele começa a entrar para dentro, a gente fala que a pele fica como casca de laranja, cheia de furinhos. Também é indício de câncer de mama e precisa procurar um mastologista. No caso de câncer de próstata, a coisa é mais complexa, porque a gente não tem sintoma na maioria dos casos. Também como a mama e a próstata eles são meio primos, né? Os cânceres dos dois são meio parentes. Estou brincando, mas o que eu quero dizer é que a alta taxa de incidência, detecção precoce realmente importa, então por isso até que eles seguem programas de rastreamento. Mas o câncer de próstata ele não tem sintoma, especialmente na fase inicial. Mesmo na fase final dele, vamos chamar assim, a fase mais adiantada, os sintomas muitas vezes são imprecisos, porque não necessariamente um câncer na próstata vai fazer a próstata crescer a ponto de dar aqueles sintomas comuns de quem tem próstata grande, que é a dificuldade para urinar, aumento da frequência de micção, etc. Então, o câncer de próstata ele é bastante silencioso. E aí, por isso que a gente confirma aqui essa necessidade de colocar na cabeça dos homens que eles precisam fazer o rastreamento, né? Porque a gente não tem muitos sinais mesmo. Não aparece sangue na urina, nem nada. Quando aparecem os sinais, geralmente é porque o tumor já está muito avançado e aí você já perdeu o bom momento de tratar. Doutora Roberta, a mamografia é o único exame que emite um diagnóstico de tumor maligno? Ou sempre terá que, se aparecer algum nódulo, alguma coisa, vai vir acompanhado de uma biópsia? Então, a mamografia ela sugere, né, que aquela lesão possa ser uma lesão maligna. A mamografia tem classificações que a gente chama de BIHARDS. O BIHARDS 4 e o BIHARDS 5 merecem investigação. E que investigação é essa? É uma biópsia. Existem diferentes tipos de biópsias para diferentes tipos de imagens na mamografia. Se é microcalcificação, se é um tumor palpável, se não é um tumor palpável. Então, existem várias formas de nós fazermos essa biópsia. Mas o diagnóstico definitivo é através da biópsia, onde veio o resultado do anátomo patológico. E mulheres jovens, tem chance de ter câncer de mama? Tem risco de ter câncer de mama, sim. Tem aumentado os casos que nós temos vistos de câncer de mama em mulheres jovens, e elas têm que ficar atentas
para a parte genética. As mulheres com menos de 40 anos geralmente têm um risco maior de ter a mutação genética alterada. Bom, mas eu já tive câncer de mama, o que adianta eu saber se eu tenho uma mutação genética alterada ou não? Adianta saber, dependendo do tipo de cirurgia que você vai fazer para o câncer de mama. Se você tiver uma mutação alterada, é importante fazer uma abordagem nas 2 mamas. E também para a sua descendência, né? Tanto paralela como irmã, né? Como filhos, é importante você saber se você tem a genética alterada ou não. E em relação às mulheres que têm um risco aumentado genético para câncer de mama, que mulheres são essas? Com parentes de primeiro grau, com câncer de mama ainda jovem, abaixo dos 50 anos, ou mais de 2 parentes de segundo grau. Quando eu vou saber? Quando eu começo a fazer o exame, aí muda, né? Então você tem que começar a fazer o exame antes. E antes quando? A minha mãe teve câncer de mama com 45 anos. Eu tenho que começar a fazer o meu exame de mama 10 anos antes. Então, eu tenho que começar a fazer minha mamografia com 35 anos de idade. Mas eu sou jovem, eu não amamentei. E aí, o médico sempre fala que eu faço uma mamografia e a minha mama é densa. Né? A gente... É um termo comum de se ouvir, minha mama é densa, ninguém sabe o que significa mama densa. Mama densa, na verdade, são mamas jovens. Então, se você não amamentou, se você amamentou pouco, a sua mama vai ser densa, mas não importa, a mamografia tem que ser feita. Não tem isso de, a mamografia não serve. Não serve, sempre serve, independente do tipo de mama. Doutora Alex, sabemos que ainda tem muito preconceito e medo dos homens em realizar o exame de toque. O que é avaliado nesse exame? Por que ele é tão importante? Por que ainda existe esse mito do homem de ter medo de procurar, de ter medo de fazer o exame de toque retal? O exame do toque é o maior produtor de memes no mês de Novembro Azul. É maravilhoso. Saem muitos bons por aí. O exame de toque, na verdade, ele foi a nossa primeira ferramenta para você conseguir examinar a próstata. Então, o que ele procura é ver a consistência da próstata, ver a anatomia, procurar nodulações, procurar áreas que ali você tem alguma suspeita. Ele foi muito importante antes do PSA aparecer. O PSA apareceu nos anos 90, porque a gente não tinha outra ferramenta, mas ao longo dos anos o PSA foi se colocando acima dele em termos de importância, tanto para detecção quanto para acompanhamento do câncer. Então, o exame do toque ele ainda é um exame importante. Ele, na verdade, ajuda a comprometer o paciente de vir ao consultório para fazer o check-up, coisa que parece pouco importante, mas é. E é um exame muito tranquilo, né? Na verdade, os homens têm medo por umas questões culturais, porque é um exame quase indolor, né? Não incomoda muito, é muito rápido, né? E claro que o grande problema do homem é uma questão aí cultural, masculinidade, etc., que eu acho que isso até, com o passar dos anos, a gente está conseguindo conscientizar melhor. Mas eu tenho boa notícia para os homens. O exame de toque, quando a gente olha a literatura especializada nos últimos anos, você tem estudos grandes mostrando isso, a gente foi mudando a cara do exame de importância, vamos chamar assim, e a gente percebe, por exemplo, que em paciente jovem com PSA muito baixo, o exame de toque é pouco efetivo, no sentido de encontrar doença. Então, por exemplo, se você tem 50 anos, seu PSA é muito baixo, claro que orientado por um urologista, pode ser que você não precise fazer exame de toque naquele momento, talvez você faça mais para frente. Então, os trabalhos mostram isso, que os pacientes jovens com PSA muito baixo, talvez não tenham um exame de toque positivo e que a dinâmica do PSA é importante. Aqui cabe ressaltar uma coisa, eu não estou defendendo a classe, mas às vezes tem alguns pacientes e alguns colegas que acompanham o paciente com PSA, mas eles não têm o olhar da gente, o urologista, de olhar como o PSA se comporta. Muitas vezes você detecta a doença vendo a variação do PSA ao longo dos anos do paciente, muito antes de aparecer toque com lesão, muito antes de aparecer outras coisas. Então, a importância de você fazer esse check-up não é só para ir lá fazer o toque e sair para os seus amigos tirar sarro. É que, na verdade, a gente olhando o PSA, muitas vezes ali você conhece a saúde da próstata. O PSA foi colocado em prática populacional a partir dos anos 90, lá para 90 mesmo. E de lá para cá, são 30 anos de PSA, a gente conhece melhor hoje como o PSA funciona. O PSA é um exame que ele não é tão bom, porque ele varia muito em relação
a próstata, quer dizer, você pode estar com uma inflamação da próstata, pode ter montado cavalo, você pode ter andado de bicicleta, ele vai variar. Mas, por outro lado, ele é o mais prático de fazer e o mais barato. Então, por isso que, do ponto de vista populacional, ele sem dúvida é o melhor. E a gente conhecendo o paciente, conhecendo os hábitos e conhecendo a dinâmica desse PSA, muitas vezes assim você detecta o câncer na melhor fase. Então, o medo do toque continua, mas hoje eu acho que está um pouco melhor. Mas realmente o toque ele é um complemento hoje. Hoje eu diria que se fosse me perguntar o que é mais importante, sem dúvida, é você fazer rotineiramente o seu PSA. E quais são os principais tratamentos para o câncer de mama e de próstata? Existe algo ou também vai variar de paciente a paciente? Bom, o câncer de mama vai variar conforme o estágio que você descobre a doença. A gente chama de estadio, mas popularmente é o estágio. Então, se é num estágio inicial ou se é num estágio mais avançado, né? Estágio inicial, muitas vezes o tratamento é só cirurgia, né? Às vezes não precisa, dependendo da cirurgia que você fizer, não precisa nem de complementação com radioterapia. E nas fases mais avançadas, não. Aí é cirurgia, quimioterapia, radioterapia, tudo que se tem direito. Dentro das quimioterapias, hoje existem uma gama variada de medicações, entre elas, inclusive, as medicações ligadas ao câncer de mama que tem receptor para hormônio. Então, muitas vezes você usa uma hormonioterapia, né, que a gente chama. Mas o principal é isso. O tratamento ele vai variar na fase que você descobriu o câncer de mama. E isso também é o alerta que a gente fala em relação ao diagnóstico precoce, né? O diagnóstico precoce não só salva a vida, mas como ele deixa o seu tratamento mais tranquilo, mais ameno. Uma coisa é você fazer uma cirurgia e não ter que fazer mais nada. E outra coisa é você ter que fazer cirurgia, químio, rádio, que destrói principalmente psicologicamente muito a mulher. Lógico, os efeitos da quimioterapia são bastante importantes, hoje se consegue tratar a maioria deles, mas você não passar por isso é muito melhor do que passar por uma quimioterapia, principalmente. E no câncer de próstata a mensagem é muito semelhante. Na verdade, você vai aumentando a complexidade do tratamento de acordo com o estágio que você encontra o câncer. Então, se você encontra o câncer inicial, geralmente a cirurgia é suficiente. No câncer de próstata, você também pode fazer radioterapia isoladamente, então você pode usar uma técnica ou outra, e aí existe mais uma gama de outras coisas que são menos conhecidas e frequentes. Mas conforme você vai aumentando a complexidade do caso, isto é, se você encontra uma fase mais avançada, aí você vai associar a cirurgia, a radioterapia. Eventualmente a gente usa muitas drogas que mexem com nossos hormônios, então a gente usa drogas que bloqueiam os hormônios da gente para parar a evolução do câncer e eventualmente numa fase mais avançada ainda com a quimioterapia. Mas acho que o segredo realmente é a gente passar para as pessoas que tem que ir logo fazer prevenção, checar isso antes. Quanto antes você checar, mais fácil vai ser para te curar, e as taxas de cura nos casos localizados é bem alta. A gente fala em torno de 85% ou 90% de cura. Então, realmente, aqui o que importa é a mensagem que a gente quer passar, né? De ficar esperto. E a minha próxima pergunta ia ser justamente essa. Eu acho que é a mais importante aqui, que o pessoal fica esperando. Existe cura? Bom, para o câncer, hoje, na verdade, a gente brinca não, né? Antigamente se falava, quando logo foi fazer mastologia, era assim, 5 anos livre de doença, você está curado. Hoje, em geral, no câncer, a gente não usa mais a palavra curado. Com exceção dos cânceres de pele e não melanoma, com exceção do câncer de testículo, a gente considera o câncer uma doença crônica. Então, é o período de remissão sem doença, que a gente considera a cura quando nunca mais você vai ter, uma remissão para sempre, né? Então, existe cura? Vamos dizer, de uma maneira geral, sim, existe. Uma vez que você tem chance de 95%, 99% de nunca mais ter a doença num diagnóstico precoce de câncer de mama, existe cura. No nosso cenário, a gente usa muito esse termo tempo livre de doença, né? Que é o cenário, a maioria dos oncologistas tem esse conceito hoje, mas realmente o câncer de próstata é uma característica. Ele é um câncer de evolução muito lenta, então você precisa esperar muito tempo para dizer que o paciente está curado.
Normalmente, o número que a gente usa é 15 anos. Então, depois de 15 anos, você pode falar para o paciente, tá curado. Então, obviamente que ninguém quer esperar 15 anos para receber essa notícia. Então, o que a gente vai fazendo vai melhorando o tempo de sobrevida no sentido de falar para o paciente, olha, já passamos por alguns marcos. Então, os primeiros 5 anos é um marco, depois 10 anos é outro marco, e assim o paciente vai se considerando curado. Mas, como a palavra cura é sempre difícil de ser usada, mas que para os pacientes é o que agrada, a gente pode dizer que existe sim cura. Ela vai ser documentada, vai ser confirmada depois de um longo tempo, e isso, na verdade, é variável de acordo com justamente o que a gente falou no início, que é o momento que você detectou a doença e tratou. E aí você vai ter maior ou menor chance de chegar lá, né? No final desses 15 anos e poder considerar-se curado. Então, diante de tudo que a gente conversou aqui, doutora Roberta e doutora Alex, tem alguma mensagem que vocês gostariam de deixar aqui para os nossos ouvintes? Outubro Rosa parece que ficou uma coisa muito batida, apesar de parecer que já faz tanto tempo que existe, nem faz tanto tempo assim que existe a campanha do Outubro Rosa, mas ela tem que ser, de fato, falada todo ano. Eu acho que o câncer de próstata, as pessoas têm muito preconceito de ir fazer o exame. No câncer de mama, as pessoas têm muito medo de ir fazer o exame. E eu brinco que o maior medo, na verdade, é o resultado do exame. Depois que vem o resultado, o medo diminui. E eu digo isso por quê? Porque eu já tive câncer de mama e a espera do resultado é muito pior do que o resultado. Posso dizer isso de carteirinha, né? E se eu não tivesse feito talvez um diagnóstico tão precoce, eu tive câncer de mama com 33 anos, talvez eu não estivesse aqui hoje contando a história, né? E então, assim, precisa todo ano estar atento, fazer o exame, contar para a vizinha, contar para a mãe, contar para a prima, para os alunos, para quem for. Falar da importância, cobrar de quem não faz e não ter medo. Porque o medo é do resultado. Depois que chegou o resultado, é só tratar. Então, sim, temos que massificar a campanha. Eu acho que na próstata se investe um caminhão de dinheiro todo ano no mundo inteiro para tratar esse câncer pela sua incidência. Se você tem genética favorável, acho que especialmente esse recado vai para você, né? Genética desfavorável, na verdade, né? Mas esse recado é para você. Mas eu acho que o Novembro Azul ele veio para colocar na cabeça das pessoas que isso é importante. Essa campanha foi iniciada na Inglaterra e acho que o Brasil assumiu isso e faz bem, tanto a Sociedade Brasileira de Urologia como órgãos como vocês aqui que têm vontade de expandir essa informação. Eu acho que precisa divulgar sempre, conscientizar as mulheres, porque geralmente são elas que marcam as consultas dos homens, na maioria das vezes, e é bom elas saberem para justamente agendar uma consulta. E a gente evoluiu muito nesse tratamento. Então, acho que a mensagem final de esperança é que hoje, principalmente com a robótica, dou por acaso um exemplo pessoal e recente, eu operei ontem uma robótica e o paciente está indo embora hoje. Está ótimo, o intestino funcionando, né? Então, assim, a evolução do tratamento cirúrgico é muito melhor. A evolução da quimioterapia é muito melhor. A quimioterapia hoje é menos agressiva. As drogas que a gente usa para inibir o hormônio também. Então, é claro que é um desafio, é claro que é uma doença que nos deixa preocupado, entristece, mas se a gente comparar o cenário dos anos 90 para hoje, o paciente que passa por esse trajeto do câncer passa de uma forma muito menos desgastante, muito menos sofrida do que passava antes. Então, acho que o importante é a gente ir lá e encarar que a gente tem que descobrir isso, porque se descobrir, a gente tem maior chance de estar como a Roberta aqui com a gente falando alguns anos depois, né? E contente pelo que passou, no sentido que conseguiu controlar e curar. Né? Então, acho que essa é a mensagem final. Muito bom, foi muito bom a participação de vocês. Eu agradeço muito, doutora Alex, doutora Roberta, por ter tirado esse tempinho para conversar sobre esse tema tão importante, né? Sobre os exames preventivos dos homens e das mulheres. E chegamos ao fim de mais um episódio do MDS Cast. Pratique o autocuidado. Prevenção é a palavra de ordem contra o câncer.